Eu vou passar para o Felipe, que eu queria ver a opinião dele sobre o provável... Para onde vai o petrodólar, a gente vai devolver para você, tá? Aí eu quero que você fale um pouco do workshop, a gente vai voltar para você falar do workshop essa semana. Ô, Felipe, eu queria saber o seguinte de você, que eu acho uma coisa muito importante, tá? É consenso entre muita gente que estuda geopolítica, e as pessoas aqui no canal talvez não saibam disso. Vamos dar o like, tá, pessoal? Vamos ajudar. Toda vez que vocês dão o like, vocês compartilham, vocês comentam, vocês dão um super chat, super sticker, vocês estão ajudando o motor do canal, tá? Esse canal precisa crescer, pessoal, porque a gente procura ser uma luz na conscientização das pessoas no Brasil. É muito importante o movimento, tá? Que nós estamos impulsionando aqui, está acordando o Brasil para muita coisa. Mas, Felipe, eu queria saber o seguinte, baseado em tudo isso que a doutora Carolina falou, e numa história que você conhece bem, que muito provavelmente Gaddafi e Saddam não morreram porque não eram democratas, eles morreram porque queriam sair do esquema petrodólar, do esquemão. Tá? Eu queria que você comentasse tudo isso. A gente pode ver o fim do petrodólar? É uma nova era, porque por mais que se faça esse discurso verde, pessoal, não vai ser fácil se livrar do combustível fóssil. Pelo que a gente tem visto aí, não vai ser fácil. Felipe, está contigo então, camarada. O petrodólar é a base da hegemonia estadunidense já há décadas. Né? Desde o choque Nixon, né, em 71, que foi um dos maiores golpes nas finanças internacionais já dados, os Estados Unidos assumiram um controle praticamente absolutista sobre as finanças internacionais. Mas até do que os Estados Unidos foi o Federal Reserve, que é quem ocupa as funções de Banco Central. É quem dá as cartas lá, né? Exatamente. Porque o Federal Reserve não é um banco central como é o nosso aqui, ou como é o modelo tradicional de banco central europeu, ou seja, uma instituição estatal voltada para a regulação da moeda segundo os interesses do soberano. O Federal Reserve é um cartel de bancos privados que são quem domina o Estado dos Estados Unidos. E são eles que definem a configuração monetária internacional. Na verdade, o Estado estadunidense serve de braço armado dessa oligarquia financeira que compõe o Federal Reserve. Muito se fala dos oligarcas russos, né, que é uma forma pejorativa para denegrir o empresariado russo. Né? Porque sempre foi... O que é uma coisa, inclusive, que vai contra o espírito capitalista que os Estados Unidos dizem defender. Porque dentro desse espírito capitalista, quanto mais empresários fortes um país tiver, quanto mais dinâmico for o seu empresariado, mais saudável é a economia, mais pujante é o país. Então, por que considerar os empresários russos oligarcas? E por que os empresários dos Estados Unidos não seriam eles mesmos oligarcas? Aliás, seriam até mais oligarcas que os da Rússia, porque na Rússia é muito claro quem é que manda. É o poder executivo. O governo federal russo tem o total controle, inclusive, sobre a economia, e os empresários russos são parceiros do governo. Enquanto nos Estados Unidos, ao contrário, o governo dos Estados Unidos é funcionário dos oligarcas, dos plutocratas que controlam os Estados Unidos e, na verdade, controlam a economia do mundo todo através do Federal Reserve. Então, todos os governos, desde então, que tentaram se subtrair da hegemonia do dólar, foram retaliados e seus chefes foram mortos e executados, difamados. Temos aí os exemplos do Saddam Hussein no Iraque e do Muammar Gaddafi na Bolívia. Nenhum deles foi morto por ser ditador, por ser autoritário. Esse foi o conto da carochinha que a mídia OTAN contou para o mundo todo. Até porque de autoritários eles não tinham praticamente nada. O Gaddafi fez a Líbia ter o maior IDH da África e ter níveis de analfabetismo comparáveis aos dos países europeus mais desenvolvidos.
o estado de bem-estar social líbio era avançadíssimo, não só para os padrões africanos, mas também até mesmo comparado ao padrão europeu. O Gaddafi utilizou a renda do petróleo para elevar o nível de vida da sua população e efetivamente conseguiu isso. O Iraque também. O Iraque era um país estruturado, era um país soberano, era um país em que praticamente não havia miséria, né? E então era um país muito mais democrático. Eu, pelo menos na concepção de democracia que eu tenho, que é um governo da maioria, voltado para atender aos anseios da maioria, o Iraque do Saddam e a Líbia do Gaddafi eram muito mais democráticos que os Estados Unidos, cujo IDH vem declinando sistematicamente desde 2017, apesar de ser o país mais rico do mundo, né? A gente não está falando de um país pobre, sem recursos, sem indústrias, não. A gente está falando dos Estados Unidos. Mais recentemente, os Estados Unidos bateram o recorde de mortes por overdose. Ou seja, então isso mostra que o sistema social, político, econômico dos Estados Unidos é disfuncional, não está atendendo aos interesses da maioria, enquanto na Líbia do Gaddafi e no Iraque do Saddam atendiam. E, no entanto, esses países foram barbaramente, covardemente invadidos simplesmente porque passaram a negociar petróleo em outras moedas que não o dólar, né? Enfraquecendo a hegemonia dos Estados Unidos. Só que tinha uma diferença. Iraque e Líbia, por mais dignos que fossem, eram países pequenos. Eram países cujo potencial bélico, econômico era infinitamente... Felipe, só uma intervenção para dar peso no que você está falando. Estava vendo uma entrevista do coronel Douglas Macgregor ontem, tá? Que é o meu comentarista militar internacional favorito. Ele falou uma coisa com uma grande verdade: a Rússia não é o Iraque. Eu já tinha feito um vídeo, uns 3 anos atrás, dizendo a Coreia do Norte não é o Iraque. Gente, quando você chega em cima da mesa e bota aquela bandeja com 7.000 armas nucleares, a conversa é outra. Desculpa, Felipe, continue. Só fiz isso para te dar um peso. Exatamente isso. É essa a ideia. A Rússia, de fato, não é o Iraque, é um país muito maior, é um país muito mais estruturado, é um país que tem um potencial militar impressionante de fazer frente à OTAN, embora tenha um gasto militar muito menor que os Estados Unidos. Isso é bom, isso é importante ser ressaltado, porque o Estado russo ele não vive exclusivamente para a guerra, enquanto o Estado dos Estados Unidos vive praticamente para a guerra. Nos Estados Unidos, os serviços públicos, as políticas de emprego, enfim, as políticas voltadas para a maioria da sociedade são tomadas principalmente a nível dos estados. O nível federal é praticamente todo ele voltado para a guerra. E até mesmo as políticas públicas que não são diretamente... até mesmo as políticas públicas que são voltadas para a população civil, elas estão incorporadas no orçamento militar do Pentágono, ou seja, em última instância, são políticas militares, né? O Putin tem que ocupar a agenda política dele com várias questões de diferentes ordens para atender todo um país heterogêneo, complexo e amplo como é a Rússia. Nos Estados Unidos, o Pacto Federativo deixa essas atividades civis para os estados e o âmbito federal fica voltado praticamente para a guerra. Eu não tenho aqui os números exatos, mas o orçamento, a quantidade do PIB, a parcela do PIB voltada para a guerra na Rússia é muito menor que nos Estados Unidos. E ainda assim a Rússia consegue fazer frente aos Estados Unidos. Por quê? Porque a gente não pode esquecer, apesar da Rússia não ser a União Soviética, mas a União Soviética faz parte da história da Rússia. A União Soviética dividia o mundo junto com os Estados Unidos. A Rússia não é um país amador. A Rússia não está entrando agora no grande jogo. Ô, Felipe, só para dar, mais uma vez, para dar peso. Eu costumo dizer sempre o seguinte: o Império Britânico acabou, a comunidade francesa se segura mais ou menos ainda na África, o Império Otomano acabou. O único império
que continua é o Império Russo. Mudou de nome, foi da dinastia Romanov para a União Soviética, mas eu acho que a mentalidade russa, não no sentido imperialista como a gente conhece no Ocidente, mas de ser multiétnico e de apresentar uma segurança para essas populações, porque você pega alguns países aí que estão nos confins da Rússia, eles não querem se separar por uma questão de segurança. Sabe que vão se separar e aquilo vai degringolar. Então, eu acho que essa capacidade que a Rússia tem de manter esse amálgama com tantas nacionalidades diferentes, ele tem que ser estudado. Eu não estou falando isso de modo assim como a gente vê o imperialismo, não. Estou dizendo com uma habilidade política de concatenar tanta gente com visões de mundos diferentes. Você pega o cara lá da Sibéria, tá? Que tem uma outra língua, uma outra origem étnica, e a pessoa do Cáucaso, e estão todos ali, né, sob a égide de Moscou. Isso tem que ser bem estudado. É só para corroborar o que você falou, mas prossegue aí. Com certeza, comandante. E, enfim, e nós estamos assistindo hoje o declínio da hegemonia do dólar como moeda franca internacional. E esse declínio se dá justamente pela ascensão econômica de novos centros industriais fora do Atlântico Norte, fora da alçada geopolítica dos Estados Unidos. Porque a moeda, ela não, ao contrário do que os monetaristas pensam, a moeda não é uma realidade abstraída das relações de produção. A moeda, em grande parte, reflete o poderio econômico, industrial, tecnológico e militar dos países. Os Estados Unidos não impuseram o dólar como padrão internacional, eles impuseram o dólar porque, num determinado momento da história, eram eles o centro industrial, militar, tecnológico, pelo menos do mundo capitalista. Hoje em dia, eles não são mais. Então, essa transferência do eixo econômico do Atlântico Norte dos Estados Unidos para a Eurásia, isso traz como consequência também o enfraquecimento do dólar, e na medida em que a China, em que a Índia, que a Rússia, e que os tigres asiáticos, que os países árabes, que a África, que o Sudeste Asiático se desenvolvam, se industrializem, estabeleçam suas próprias rotas comerciais, suas próprias estratégias de desenvolvimento e de intercâmbio, isso encoraja o desenvolvimento desses países, encoraja-os a adotarem outras moedas que não o dólar, encoraja-os a utilizar o seu poderio econômico para escapar da dominação dos Estados Unidos e poder estabelecer um novo sistema mais condizente com os seus interesses. E o que os Estados Unidos podem fazer contra isso? Absolutamente nada. Na verdade, a única coisa que eles poderiam fazer seria retomar o próprio desenvolvimento. Mas isso eles não vão fazer porque 40 anos de neoliberalismo nos Estados Unidos praticamente destruíram as condições institucionais do Estado adotar políticas voltadas para um desenvolvimento nacional. 40 anos de neoliberalismo destruíram a possibilidade de um novo New Deal acontecer. Tanto é que muito se falou do New Deal do Biden, mas cadê ele? Não vai ter nem dinheiro para tocar isso aí, Felipe. Pois é, não vai ter nem dinheiro. Porque o dinheiro está concentrado, quem manda no dinheiro dos Estados Unidos é a oligarquia que controla o Federal Reserve. É a oligarquia financeira e que não tem interesse que os Estados Unidos se desenvolvam, porque a lógica de acumulação deles é pela especulação, não é pela produção. Ao passo que nos países eurasiáticos, entre eles a Rússia, a China, a Índia, o dinheiro serve para a produção, não serve para a especulação. Então são lógicas econômicas distintas e quem vai prevalecer são os países que fortalecerem a sua economia real, a sua economia física e transformarem esse potencial econômico em potencial militar, em potencial geopolítico, como Rússia, como a China vem fazendo. Por isso que todas essas sanções feitas contra a Rússia, na verdade, são contra o próprio Ocidente, como muito bem a doutora Carolina colocou. Quanto mais isolarem a Rússia, mais a Rússia vai se fortalecer.
A plutocracia ocidental esqueceu que a Rússia de hoje é herdeira da União Soviética. E a União Soviética, de certa forma, viveu sobre esse bloqueio e estabeleceu um dos maiores poderes mundiais sob isolamento. Por quê? Porque a Rússia tem recursos naturais, a Rússia tem o know-how, a Rússia tem uma memória industrial, a Rússia tem uma mão de obra extremamente qualificada. Muitos russos de hoje viveram na União Soviética e o treinamento técnico na União Soviética era um dos melhores do mundo. Todo mundo saía da escola com um nível técnico elevadíssimo. E essas pessoas estão vivas, essas pessoas estão em idade de trabalhar, e fora que essa memória permaneceu. Então, a escola técnica soviética nos anos 80, ela continua funcionando até hoje. Os professores formados naquela época continuam com aquele conhecimento. Então, a Rússia tem os recursos naturais, a Rússia tem o conhecimento, a Rússia tem toda uma memória industrial, tecnológica, e as sanções são uma oportunidade para ela ampliar ainda mais a nacionalização da sua economia. A Rússia não vai ficar chorando porque o McDonald's saiu.